Bom domingo para vocês, uma boa semana, uma semana abençoada. Então vamos louvar o hino 115, a pedido do Espírito Santo. Quando ia iniciar essa mensagem, ele começou a louvar e eu quero transbordar, não aquilo que vem de mim, mas do que vem da presença de Deus. Porque se eu transbordar o que vem da presença de Deus, os frutos do Espírito Santo vai alcançar a tua vida. Se for a humana Lilian, nada vai mudar. Mas da presença de Deus muda tudo. Muda tudo. Saiba que hoje nós iremos falar que há um motivo para que a gente esteja vivo. Para que estejamos vivos, há um motivo. Há um motivo para que você continue vivo, para que você continue viva, diz o Senhor. Não é por acaso que Deus ele tem preservado, que Deus ele tem protegido a sua vida. Por mais que hoje pessoas ainda não tenham se encontrado no propósito, em algo específico que a sua vida carrega, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, que haverá esse tempo, aonde o próprio Deus irá se revelar a você, aonde o próprio Deus irá se encontrar com você. Assim ele fez com Moisés. Então, na sua juventude, José recebeu sonhos de Deus. José recebeu revelações espirituais. José recebeu sonhos de Deus. Ou seja, dentro do interno de José, ele tinha uma revelação. Ele tinha um propósito. Ele tinha um chamado. E esse chamado foi a ele revelado. Porque a tua vida pertence a Deus, este corpo pertence a Deus, e este corpo ele carrega um propósito. O propósito é templo, é morada da presença de Deus, do Espírito Santo, para te guiar, para te consolar, para te impedir também de ir a ambientes, de estar em lugares que Deus não quer que você esteja. Como assim ele revelou a Paulo, ele também revela a mim e a você. E a cada dia, consciente disso, nós abriremos mão do controle, porque temos fé na palavra de Deus. Um dia, na nossa juventude, fazíamos o que queria. Nos entregávamos ao impulso da carne. Nos entregávamos a tudo que era gerado em nossa mente. Percepções erradas que pessoas tinham sobre nós e que nós mesmos fizermos percepções erradas de nós mesmos. Mas todos aqueles que creem na vida de Jesus Cristo e que ouvem as suas palavras e que não só ouvem, mas guarda e pratica, mas guarda e pratica, mas guarda e pratica. Então Judas, ele ouvia as palavras de Deus, mas ele não praticou aquilo que foi ouvido. Não houve acomodação para as palavras de Jesus no interno de Judas. E por isso, Judas permanecia sujo. Assim nos diz o Senhor. Hoje eu entendo. Por isso que por mais que eu ouça um irmão meu, dirigido pelo Espírito Santo, toda a saúde que a minha vida desfruta é porque eu paro, ouço as palavras de Deus. Não só as palavras de Deus na boca de alguém, mas Deus falando para comigo. Porque há momentos que acontece o sono é para todos, as aflições é para todos, os problemas é para todos. A tempestade e os ventos, diz as palavras de Deus, aleluia, glória a Deus, que Jesus falou sobre a casa construída, edificada na rocha, levantada na rocha e sobre a areia. Então é para todos. Então há momentos que Deus usa os meus irmãos para trazer para mim o quê? A sua palavra.
Eu não vou ouvir os meus irmãos para ver o ser humano. Embora eu glorifique a Deus, eu ore a Deus pelas suas vidas, para que Deus os proteja do maligno, para que o Espírito Santo de Deus os fortaleça a cada dia mais, porque eu sei que aqueles que continuam levantados pela presença de Deus e não tem se entregado ao medo, e não tem se entregado a todas as ameaças de Jezabel por causa dos Acabes frouxos. Assim nos diz o Senhor. Eu sei que estão enfrentando perigos de vida. Por quê? Porque o diabo ele quer calar aqueles que carregam a vida, aqueles que têm Jesus Cristo dentro de si e que têm as suas palavras. Por quê? Porque são fonte de vida, fonte de vida, fonte de vida. A vida de Moisés foi preservada intacta, porque um dia Deus o levantaria para falar as suas palavras. Não era sobre o poder da humanidade que emana das células, mas porque Deus disse assim a Moisés. Deus disse a Moisés que estaria com ele, e por isso o faraó não ia destruir a sua vida. E por isso Moisés tinha uma ordem, Moisés tinha uma missão: falar as palavras de Deus, não com soberba gospel, mas levantado pela presença, pelo poder de Deus, pelo poder que emana do Espírito Santo, que diz lá em Isaías 11, aleluia, glória a Deus, não pela covardia da carne, porque em um momento dado da sua vida de Moisés, ele foi covarde, ele fugiu, ele quis fazer justiça, porque ele não estava se sentindo bem naquele ambiente e vendo o seu povo sofrer. Então ele agiu da carne como um ser humano normal, como eu e você. Em que dado momento da nossa vida tentamos resolver as coisas com a nossa mão. Mas aí Moisés aprendeu a falar o que Deus manda falar, aprendeu a fazer o que Deus manda fazer. E assim, o que foi revelado a Moisés no espiritual, o que foi revelado a Moisés na tenda do encontro, o que foi revelado a Moisés no oculto, Moisés anunciou em público. E Deus, que é fiel, a sua palavra, ele cumpriu no físico tudo aquilo que da boca de Moisés saiu, porque a boca pertence ao templo e o templo pertence a Deus. E o templo é de Deus, o corpo é de Deus, a respiração é de Deus, a vida é de Deus. É por isso que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. É por isso que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E a história de Moisés está em Êxodo. Aleluia, glória a Deus. Se você não conhece, vamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Fala, Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo iniciou com a palavra de Moisés. Nós falaremos sobre Mordecai, nós falaremos sobre Nabucodonosor, porque a palavra do Senhor diz lá em Esther, capítulo 10, Esther, capítulo 10, verso 3, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado, essa parte aqui, ó. Qual era a busca, a procura de Mordecai? Mordecai procurava o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Entenda uma coisa. Você ouviu o que o Espírito Santo falou? O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Amã, ele tinha uma ordem do rei, falando com as minhas palavras, e essa história está lá em Esther. Ele tinha uma ordem do rei para que as pessoas o reverenciassem.
Mordecai não reverenciava Amã. Amã, ele tinha um excelente acesso a um rei próspero, a um rei que tinha muitas conquistas. Amã, ele tinha um cargo excelente, falando numa linguagem para você entender. Eu e você aplicarmos para a nossa vida. Amã tinha acesso à mente de alguém que poderia beneficiá-lo. Mas esse acesso, ele usou para malignidade. Ele usou para planejamentos maus. E o mesmo rei que o constituiu também o desconstituiu. O mesmo Deus que dá a vida é o mesmo Deus que tira a vida, quando essa vida é usada para as práticas maus. Deus, ele dá oportunidades de arrependimento. E arrepender-se é abandonar os maus caminhos. Arrepender-se é reconhecer na sua mente: esse caminho é mau, pedir perdão, confessar, pedir perdão a Deus e perdão àqueles que foram afetados, se ainda estiverem vivos e você tiver acesso pelas suas obras mais, e abandoná-las, e com Cristo ter uma nova vida. Mas muitos estão em Cristo, muitos dizem ter a Cristo, mas estão sujos, porque a palavra de Deus não estão dentro deles. As suas práticas são carnais, as suas práticas são más, como Judas. Ele queria vantagens, ele queria lucro. Se eu puder trazer numa linguagem para você entender. Entenda, o que atraiu o coração de Judas foi o dinheiro. E para ele ter aquele dinheiro, falando em uma linguagem, palavras que eu e você possa aplicar, aleluia, ele traiu um inocente. Ele vendeu um inocente. Ele disse a sua localização, porém Jesus, ele sabia de tudo, porque Jesus deixou com que tocasse em sua vida, com que ele fosse ferido, com que recebesse coroa de espinho, porque ele sabia o propósito do seu pai. Ele sabia que aquela não era a sua vida final, era passageiro, era uma fornalha passageira, era águas passageira, porque o que estava escrito na vida de Jesus é que o nome dele está acima de todo nome, e ele tem a cadeira, que cadeira? Ao lado do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei a quem você tem intercedido, mas só há um intercessor, só há um a qual Deus ouve a sua voz, e o nome dele diz as palavras de Deus, porque você pode estar ouvindo agora alguém mentiroso que tem te enganado e dizendo: interceda, fale, diga esse nome, mas a palavra de Deus vem combater essas palavras, vem te falar a verdade, mas é sua escolha decidir continuar clamando a Baal ou clamando ao Deus Todo-Poderoso, que só ouve uma voz, e é a voz do seu filho, e é a voz do seu filho, e o nome do seu filho é Jesus Cristo. É este nome que é poderoso, é este nome que Jesus falou, disse: em meu nome vocês vão pedir. Glória a Jesus. Em meu nome vocês vão pedir. Em meu nome meu Pai vai ouvir. Que nome? Jesus Cristo. Deus não ouve Baal. Deus não ouve Baal. Deus não ouve Baal. É por isso que pessoas estão frustradas. É por isso que pessoas estão decepcionadas. É por isso que pessoas têm auto-aferido sofrimento a si mesmo, querendo que Baal ouça as suas súplicas, ouça as suas necessidades, ouça as suas orações, aonde a palavra de Deus disse que é no nome do Filho dele que ele vai te ouvir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus e eu não sou hipócrita. Se Deus me perguntasse se eu queria, eu ia dizer que não, porque ninguém quer sofrimento. Jesus nos mostra, a nossa humanidade sofre
Por mais que, sabe como que Jesus mostrou ao mundo que ama a Deus, sendo obediente até a morte, aceitando aquilo até que não era fácil de se aceitar. A palavra de Deus, ela é muito clara. Aqueles que me amam guardam as minhas palavras e as pratica. Aqueles que são prudentes, aqueles que edificaram sua casa, aqueles que edificaram sua casa na rocha. Aí a gente fala casa, aí o nosso cérebro, ele lembra de uma casa. Mas entenda, o seu interno, a sua identidade, o seu refúgio, a sua fortaleza, tudo isso é construção. É nas palavras de Deus. Você pode estar em muito sofrimento mental hoje, por pensamentos que pessoas falam de você, por coisas que você mesmo gerou sobre você. Mas a partir do momento que você substituir tudo isso, que você ressignificar tudo isso, que você renovar tudo isso, pelo quê? Pelo coach? Não, e eu não estou desmerecendo os profissionais. É porque eu sou a prova viva de que eu continuo viva. Porque na minha mente eu substituí o que me adoecia, eu substituí o que me roubava do meu propósito, que eu substituí aquilo que me fazia sofrer pelas palavras do Deus vivo, pelas palavras do Deus vivo, pela vida que é Jesus Cristo. Então a sociedade pode te expulsar de lugares, de ambientes. A sociedade pode te excluir de lugares e ambientes. Mas eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui com a vida que sentou no poço com uma mulher samaritana. E hoje ele senta aqui e fala com você. Se você abandonar os maus caminhos, se você se arrepender, de você sairá fonte que jorra para a vida eterna. Jesus te dará a água que é viva, Então não terá mais pensamentos de morte. Jesus tirará toda a escuridão do teu interno, porque habitará em você a água viva. Porque ela disse, Jesus, eu quero essa água. Lá em João 4. Aleluia. Mas Jesus não deu a ela, enquanto ela não confessou o seu pecado. Aleluia, glória a Deus. Então Amã, ele perdeu tudo. Preste atenção, Amã perdeu tudo por causa da sua maldade. Qual era a maldade que Amã planejava? Primeiro, Amã planejava excluir o povo de Deus do território. Amã planejava a morte de um povo inocente. Amã, ele era um coração que gostava de honra, que gostava de vestes, que gostava de posição, que gostava de elogios públicos, que gostava de reconhecimento público. Aonde, Lilian, está isso? Lá em Ester. Está em Ester. Do que Amã gostava, e você pode ler depois, porque eu quero transmitir tudo aquilo que o Senhor Ele fala ao nosso coração. Lá em Ester capítulo 3, fala do ódio de Amã por Mordecai. Lá em Ester capítulo 4, Amã revela o que está no seu coração. Porque o rei desejava honrar alguém. E é uma palavra que o Senhor me lembra agora. Deus, ele vai honrar você, Mordecai. E quem é Mordecai? Mordecai é alguém que ama o próximo. Mordecai é alguém que faz o bem ao próximo. Mordecai é alguém que intercede, que está em intercessão pelo seu povo, pela salvação do seu povo, pelo bem-estar do seu povo. Por quê? Porque há mães que estão pensando que Deus irá honrá-los, mas Deus não vai. Não vai, porque o seu interno, o seu coração é mau. Não vai honrar, porque o seu interno tem pensamentos maus,
tem planos maus, diz o Senhor. Olha aqui, se a boca fala do que o coração tá cheio, bora ouvir o coração de Amã? Olha o coração de Amã. Aleluia, vê, Amã, ele tá indo se encontrar com o rei. Amã tem acesso ao ambiente, à intimidade do rei. Amã tem acesso à intimidade do rei. E ele tá indo à porta do rei. Ele tá indo falar com a mente do rei, para você entender. Ele tá indo levar um plano mau. Ele quer enforcar Mordecai. Ele quer que Mordecai morra. Esse é o plano do coração de Amã. Então ele chega diante do rei. Mas a palavra do Senhor diz que o rei não dormiu. E ele não dormiu. E esse sono tirado do rei, e o rei estava pensando, como é que eu vou honrar esse homem que trouxe livramento para a minha vida, que salvou a minha vida? Então quem é Mordecai? Mordecai é alguém que está trazendo livramento para a vida de pessoas. Mordecai é alguém que usa a sua vida para fazer o bem. Mordecai é alguém que usa a sua vida para o bem. Aí o rei diz... Vou falar, este é capítulo 4. Então, desculpa, não é Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 6, desculpa. Eu vou ler rapidamente para você entender o que o Senhor quer falar. Lá no verso 7, Amã responde ao rei o que ele quer. Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos, isso é o que está no coração de Amã, veja, que sejam trazidos, o que é que Amã está trazendo para o rei? Ele vai pedir autorização para enforcar Mordecai, um plano mau. A outra situação é que o coração dele quer, os trajes reais, quer roupas, quer vestes. E ele não quer qualquer roupa, não. Ele quer os trajes do rei. Ele quer o que o rei tem. Amã não é alguém focado na sua vida, focado no propósito, na posição que ele tem perante o rei. Para o bem do povo que está debaixo do seu governo, que está debaixo da sua administração. Não. Amã, ele só pensa em si. Ele é egoísta. E se o rei não tomasse cuidado, ele ia tramar para tirar o próprio rei do trono. Por quê? Uma pessoa que tem malignidade dentro de si, que não tem amor à vida de ninguém, poderíamos supor, né? Se ele está pedindo tudo que o rei tem. Ele quer as vestes do rei, ele quer o cavalo do rei, ele quer a coroa do rei. Então Amã quer o que outra pessoa tem. Amã cobiça o que o outro tem. Então a palavra do Senhor diz: por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais que o rei costuma usar. Ei! Amã não quer uma roupa para ele. Amã quer uma roupa de outra pessoa. Ele está dizendo, traga essa roupa que o rei costuma usar. Então ele quer vestir a roupa do rei. Ele quer o que o rei tem. E o cavalo em que o rei costuma andar. Ele quer a roupa que o rei usa. Ele quer o carro, vamos dizer que é o carro, porque naquela época é cavalo. O cavalo que o rei costuma andar, então ele quer o carro do rei, e sobre cuja cabeça tenha sido colocado uma coroa real. Ele quer ser rei. Ele quer a posição de rei. Então, ele não só quer a roupa, ele não só quer o carro, mas ele também quer a posição. Preste atenção que a palavra de Deus está revelando os corações. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então ele queria glória pública,
reconhecimento público. E Amã, irmãos, ainda fala que seja proclamado em voz alta. Voz alta, voz alta. Ele queria publicamente ser honrado. Ele gostava de honra, ele queria o que os outros tinham. Esse é o coração de Amã. Já Mordecai está na porta do rei. Está na porta do rei. Porque a intenção do todo comportamento, irmãos, tem uma intenção. Eu vou falar com o rei. Eu vou pedir para enforcar Mordecai. Mordecai está na porta do palácio. Ele não pode entrar por conta das suas vestes. Mas ele tinha a intenção de fazer Esther chegar ao conhecimento de Esther, o plano maligno, o decreto, para que Esther intercedesse ao rei. Então, todo comportamento tem uma intenção. Toda fala tem uma intenção. E toda fala revela um coração. Então, a palavra do Senhor diz assim, lá no capítulo 4, quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então ele estava onde? Na porta do rei. E você vê nos versos depois que ele tinha a intenção de pedir para Esther interceder ao rei. Então qual era o motivo de Esther? Os pais de Esther morreram, mas Esther está viva. Que no caso era Hadassah, ela se tornou Esther quando ela ela passa para a seleção, ela vai para uma seleção só pincelando. Você pode leia uma Bíblia, irmão, leia uma Bíblia. Eu vou deixar o Espírito Santo fluir porque ele tem uma mensagem. Então tem honra de Deus por aqueles que têm feito o bem, que têm amado o próximo, que têm colocado em risco a sua própria vida, que têm sofrido com obras de injustiça. Nos diz o Senhor, que essa palavra ele já vem gerando nesse final de semana no meu coração. Geralmente eu gravo o vídeo um dia antes, né? E hoje é sábado, esse vídeo será postado amanhã de manhã. Então tem honra de Deus para você. Então Esther não morreu, eu não sei do que os pais dela morreram. Mas Deus preservou a vida dela porque ela, num tempo determinado, descobriria que a sua vida seria livramento para a vida de pessoas. Preste atenção. Esther não só ajudou em toda aquela arquitetação mal, mas também livrou a vida do rei de ele cometer um ato de injustiça e ser amaldiçoado. Mordecai, ele tinha também, havia um propósito com a sua vida. Veja, Amã perdeu tudo, irmãos. Tudo, ele perdeu tudo. E ele não pediu para Amã ser destituído do seu cargo. Ele não reverenciava Amã. Porque você pode achar que uma reverência é algo pequeno, eu só vou curvar a cabeça. Não, irmãos. Quando você reverencia, você reconhece o que a vida da outra pessoa carrega. Porém, o que Amã fazia era mal. Então Mordecai não reconhecia Amã. Porque a vida de Amã tinha um propósito, mas o seu coração era mau. Traduzindo para você entender. Então, existem pessoas que têm, mas vão perder. E que Deus colocará pessoas nos seus lugares. Mas por que vão perder? Porque tudo aquilo que Deus tem favorecido, porque tudo é favor, é graça, tem usado para o mal. E há outros que que vão perder, porque Deus vai tratar e depois Deus vai devolver em dobro. E essa passagem é de Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 4, no verso 27, Daniel diz ao rei Nabucodonosor, porque sua vida carrega um propósito. Nabucodonosor, ele tem um povo.
Um povo que está debaixo da sua autoridade, que está debaixo do seu governo e administração. E Deus, então ele não podia ser alguém mau para aquele povo. Por quê? Que Nabucodonosor, falando que um governante, vamos falar governante, ele não pode ser mau para com o povo. Por quê? Porque Deus ama esses seres humanos. Deus ama o seu povo. E por isso, Deus trataria as suas maldades. E por quê? Que tipo de maldade Nabucodonosor tinha? Nabucodonosor era orgulhoso, egoísta, só pensava em si. E uma pessoa orgulhosa, egoísta, ela não tá, ou ele, atenta às necessidades do próximo. Ele não olha o próximo, ele só vê a si. Eles constroem imagem de si, querem que pessoas adorem. Quando essas pessoas não adoram, não se reverencia, não reconhece, ficam indignados, com raiva, aí tem comportamentos maus que aferem dor e sofrimento, porque Nabucodonosor, esse governante, ele fez isso. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que passar por uma fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, porque eles não se reverenciaram a imagem que o próprio Nabucodonosor, ele construiu para si. Então a intenção de Nabucodonosor era que houvesse ali uma desobediência, porque só Deus pode ser adorado. E porque aqueles jovens não se curvaram, o rei ficou com raiva, furioso, e o seu semblante mudou. Então eu tenho aprendido que fé, em situações que a gente não tem o controle, que a gente não pode fazer nada, não lutar contra, é um exercício de fé em Deus, de confiança em Deus. Porque se Deus quiser nos livrar, ok, mas se Ele não quiser nos livrar, o que podemos fazer? E isso é dependência de Deus e não do físico. De Deus e não do físico. Da intervenção espiritual, sobrenatural de Deus. E não é apoio a meio físico, a meio humanos. Não. Daniel não falou com Dário, embora Dário tenha feito tudo para o salvar. E nem os 3 jovens. O Nabucodonosor está desafiando o próprio Deus e o povo a qual ele ama. Então, quem é que vai revelar sobrenaturalmente a verdade? Então Elias, ele traz ali um desafio aos profetas de Baal, a pessoas que falam mentiras em nome de Deus, a pessoas que vivem ciclos mentais mentirosos, a pessoas que se entreguem ao engano e acham que nunca serão revelados, acham que nunca serão pegos nas suas mentiras, acham que Deus, Ele permanecerá, deixando com que pessoas sejam enganadas na sua mente. Deus vai revelar a verdade. Quem revelou que aqueles profetas de Baal e que aquelas pessoas que constituíram, falando uma linguagem para a gente entender e aplicar no hoje, que aquelas pessoas estavam enganando, estavam mentindo, que aquele Deus não é Deus, que aquilo é Baal, que aquilo não fala, que aquilo não ouve, que aquilo não atende, que aquilo não é nada, foi o próprio Deus. Porque o altar levantado, tirado das ruínas, tudo que Elias preparou foi o que Deus, falando em palavras para nós entendermos, o que Deus respaldou, o que Deus aceitou, o que Deus provou. É isso que é a coisa certa. Eu sou o único Deus. Eu sou o Senhor. Porque há muitas pessoas que hoje utilizam dos meios como deuses. Um médico carrega um propósito na sua vida. Um empresário carrega um propósito na sua vida. Um pai, uma mãe, filhos, esposa, marido, pastores, profetas,
Estou falando de responsabilidades que cada ser humano carrega. E essa posição pode ser usada para o mal ou estão sendo usadas para o bem. Vasti foi destituída do seu cargo porque era uma mulher, se eu pudesse dizer com as minhas palavras, soberba, arrogante. Então ela perdeu sua posição. Porque ela não trazia honra para a vida daquele rei, mas desonra. E aí foi quando a rainha Esther entrou neste lugar. Então, existem pessoas que colocam meios no lugar de Deus, depositam sua confiança. Aí Deus coloca, vamos trazer um exemplo aqui que o Espírito Santo me explicou antes de eu entrar. Aí tem uma empresa, um lugar bom, farto, próspero. Aí pega tudo isso e coloca no lugar de Deus. Esquece de Deus, abandona Deus. Então, Deus abençoa, aí faz igual o filho pródigo. Pega as bênçãos e vai embora. Do ambiente saudável, da mesa saudável, do ambiente da bênção. Então, que tipo de dor esse filho está causando ao seu pai? Preste atenção. Maldade, existe maldade nesse caminho. Abandono, rejeição. Imagina a dor que esse pai está sentindo. Eu dei o melhor para o meu filho. Embora a Bíblia, ela, falando com as minhas palavras, seja um pouco sucinta em questão assim, às vezes tem situações que Deus não fala na palavra dele, das emoções que a pessoa sentiu, do que a pessoa, como Jesus, a gente sabe que Jesus sofreu, a gente sabe pela história do Getsemane, então a gente sabe que Jesus sofreu, não é que ele estava sentindo a dor física, de tudo aquilo que ele estava consciente espiritualmente que ia acontecer com a sua vida, para a salvação da minha vida e da sua. Então, a dor, eu diria que está implícito no texto. Não é que aquele pai sentiu abandono, falta de reconhecimento, falta de valorização. Então, e aquela pessoa despreza. Pega tudo que tem de direito e agora sai da casa do pai e quer ir para um outro ambiente. Um ambiente a qual ele aprendeu que não era bom. E ele teve tudo perdido. Mas para a glória de Deus, toda aquela experiência ruim, graças a Deus, pela parábola que Jesus conta, fez com que ele reconhecesse seu pecado perante Deus, seu pecado perante seu pai, e fosse restituído como filho, em sua identidade, porque houve arrependimento, porque houve confissão, houve abandono de maus caminhos. Houve abandono de maus caminhos. Por quê? Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Esse filho, essa filha, trazendo em palavras, não está honrando seus pais. Não está honrando seu Deus. Então, o que aconteceu na vida dessa parábola do filho pródigo? De ele ter essa vida amaldiçoada, essa vida de perdas. Foi ele mesmo que escolheu esse caminho. Nós vimos isso na palavra também que Deus me deu nesse final de semana, do filho de Noé, que não escondeu a nudez de seu pai, e expôs, e seus outros 2 irmãos esconderam, e ele foi amaldiçoado. Agora me fala uma coisa. É fácil a gente falar do pecado do outro. É fácil a gente falar das imperfeições dos outros. Mas a gente é perfeito? A gente não é. Então, se Jesus diz assim, amai ao próximo como você se ama, você quer que as pessoas fiquem desnudando você? Faça como o nosso Deus mostrou. Ouvi ali, ele teve uma conversa com Adão, ele teve uma conversa com Eva e ele fez vestes, os vestios. 2 filhos de Noé cobriu a nudez do seu pai e um filho falou da nudez do seu pai. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Gênesis, capítulo 9, verso 23, então
tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Aleluia! Deus faz roupas para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em Gênesis capítulo 9, verso 22 e 25, viu Cão, pai de Canaã, a nudez do pai, e a contou os seus 2 irmãos que estavam fora. Então ele viu a nudez do seu pai e ele trouxe para público. Ele levou externamente a nudez do seu pai. E então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ele não teria uma vida de governo, de administração, não, ele seria servo. Ele foi amaldiçoado. Porque presta atenção, eu estava em uma situação em que uma mãe tinha um filho pequeno diagnosticado com câncer, estava longe do seu território, porque morava no interior e tinha que fazer o tratamento longe da sua família, né? E estava vivenciando essa situação. Imagina, uma mãe, filho pequeno, e o filho, ele estava bem assim, sendo criança, né? Sendo que em dado momento ali no nosso meio, ela fala áspera com o filho, ela fala irritada, ela meio que perde a paciência. Eu a julguei? Você a julgaria? Pense um pouquinho você nessa situação. Sabe por que eu não a julguei? Porque eu não sou perfeita. Só quem sabe as demandas que essa mãe está tendo na alma, de abandono, de rejeição, porque muitos dizem no altar, na alegria e na tristeza, aí é só ter um problema psicológico, aí é só ter uma doença física, é só o filho nascer com alguma dificuldade ou com algum adoecimento, que o que acontece? O homem abandona ou a mulher abandona e esquece da promessa feita no altar a Deus, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença. Aí só Deus sabe das demandas da alma daquela mulher. E também porque eu sei que eu não sou perfeita, eu posso perder a paciência, por mais que hoje eu viva mais sobre o domínio do Espírito, mas ainda assim eu posso, em dado momento, por mais que eu não queira, perder a paciência. Lembra de Moisés, que perdeu ali a pressão das pessoas, do ambiente, pressão psicológica, e ele não entrou na terra, né? E não fez a palavra de Deus como deveria ser feita, como Deus falou. E isso acontece. Eu me lembro que quando as pessoas me faziam me sentir muito culpada e que eu era o problema e todas essas pessoas tinham uma vida errada, mas eu sofria tanto que eu não conseguia nem olhar, nem perceber, porque eu estava debaixo de muito choro, de muito adoecimento, de muitas demandas, que eu não conseguia enxergar nem quem eram as pessoas que falavam isso. E muitas vezes eu perdia a paciência. E era nesse exato momento que as pessoas cresciam mais ainda. Falavam ainda mais palavras arrogantes, palavras adoecedoras, mas me davam água amargas e era horrível. Então, eu sou testemunha. Porque as coisas ainda têm esse tipo de situação, pressão psicológica. E hoje nós vemos, né, que os ministérios que são muito públicos já, assim, tem muito conhecimento público já, muito conhecimento público, sofrem esse tipo de ataques psicológicos. Então, se você não tiver uma estrutura em Deus, você vai adoecer. Tá entendendo? Que hoje ainda existe ataques psicológicos, pensamento contrário, ambientes
ambientes que pressionam o meu psicológico, que querem me fazerem me sentir inferior, que querem me diminuir, que fazem julgamentos errados ao meu respeito. Mas qual é a diferença hoje? É porque hoje eu sei aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Quando eu estou sofrendo, eu vou para o templo, eu vou para a tenda do encontro para falar com aquele que me deu a vida e que mantém a minha vida. Quando eu ouço uma notícia ruim, eu vou passar tempo com ele, não importa. Faço meus compromissos, deixo de fazer algumas coisas e vou ficar com ele, porque eu preciso ser consolada, renovada pelas suas palavras, que o seu Espírito Santo fala ao meu interior. Então, se você teve uma vida que não ouviu seus pais, uma vida que abandona, rejeita, menospreza o que as pessoas têm dado de melhor a você, isso é ingratidão, irmãos. Esse pai do filho pródigo, imagina toda a pressão psicológica que Noé teve dentro de uma arca, com um filho dentro, um animal, com todo aquele povo. Então, alguém que tem consciência que não é perfeito e não é perfeita, não sai por aí falando de nudez de pessoas. Porque estão debaixo da graça, estão debaixo da misericórdia e por isso não morreram. Então eu posso estar bem paciente hoje. E aí vem alguém impaciente. Aí eu vou agir com juízo. Pá! Aí depois eu quero que Deus use de misericórdia para comigo. No dia que eu não tiver paciência, que de repente eu ceder a alguma pressão. Então aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, como eu gostaria que as pessoas agissem comigo, eu acolhi aquela mãe, acolhi aquele filho, embora eu não tivesse contato de intimidade, acolhi não julgando, acolhi o quê? Acolhi não me achando melhor. Ou fazendo, meu Deus, que absurdo que essa mãe tá fazendo com o filho. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos que fazem no oculto. Não estão como aquela mulher pega em adultério. Aí um bocado de gente, cheia de pedra na mão. Eu vou jogar a pedra nela. Eu vou matar ela. Aí Jesus chega no cenário e diz, então vai. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo saiu de silêncio. Porque eles estavam ocultos. E aquela mulher foi pega em público. Foi trazido para público. O quê? A sua nudez. O seu ato errado. Aí Jesus dá uma oportunidade àquela mulher. Jesus não tem acordo com o pecado. Ele diz para ela, ele é o único que não tinha pecado. Mas estava dando para ela misericórdia, tempo, para que ela pudesse em Jesus, a partir de Jesus, ter uma nova vida. Então ele diz para ela, não peques mais. Eu não vou te condenar. Vou falar com as minhas palavras. Eu não vou te jogar uma pedra. Eu poderia. Jesus não falou assim, tá? É Lilian. Falando uma linguagem para você entender e trazer pro cenário atual. Porque a gente pensa às vezes que maldade é só trair, que maldade é só roubar. Mas abandonar é maldade. Rejeitar é maldade. Ingratidão é maldade. Com um pai e uma mãe. Com um líder que tá te dando emprego. Ah, mas ele não me dá o salário que pode. Vai falar com Deus. Para de reclamar com os Moisés que Deus colocou na tua vida. E vai falar com aquele que te colocou debaixo da autoridade, do governo e da liderança do Moisés. Porque é Deus que manda água. É Deus que manda codornizes. É Deus que manda maná. Deus tá falando, viu? Até comigo. A gente recebe, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então Jesus dá àquela mulher a oportunidade de ter uma nova vida. E disse para ela, não peques mais. O que é não pecar mais? É não fazer a mesma coisa mais vezes.
É não repetir o mesmo caminho. É não repetir a mesma vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas estava cheio de pessoas com a pedra na mão para condenar aquela mulher. Mas as pessoas que queriam condenar eram imperfeitas, tinham pecados como aquela mulher. Então Deus nos traz com essas palavras. Para ao invés da gente apedrejar, ao invés da gente levar a público a nudez de alguém, como aquele filho, que a gente possa dar vestes novas. Claro, a gente não vai compactuar com o pecado, com o erro, mas a forma como nós agimos deve ser como gostaríamos que pessoas agíssemos conosco. Porque nós não somos perfeitos, mas estamos com o perfeito, sendo transformados dia após dia. O Senhor, Ele me deu um louvor, que é o hino 115, já vai 50 minutos. Que você tenha um domingo abençoado. Que o Senhor ajude-nos a identificarmos dentro de nós aquilo que precisamos, que precisa ser mudado, que precisa ser podado. E para encerrarmos, né, nós veremos aqui em Daniel 4, o verso 27. Ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Veja, Nabucodonosor, ele tinha uma missão. Deus chamava Nabucodonosor de servo. Então, Nabucodonosor, ele tinha uma responsabilidade administrativa, de governo, de atender necessidades físicas básicas, não é? Ele tinha uma responsabilidade social, porque tudo que Deus entrega em nossas mãos tem uma responsabilidade. Deus te usa para ser fonte. O propósito da nossa vida em estarmos vivos é para salvarmos vidas de outras pessoas. Um empresário, ele está salvando a vida de pessoas, não é? Ele pode ter Jesus no seu coração e as suas palavras e alimentar essas pessoas espiritualmente e frutificar do Espírito Santo de Deus, né? Debaixo dessa liderança. E Deus não está chamando para ser bonzinho, mas para ser justo, né? Isso. Como é que se diz? Ele vai atender demandas físicas também, trazendo o exemplo do empresário, porque ele dá salário, não é? Ele pode promover pessoas, ele ajuda com benefícios. Então, essa pessoa vai pegar daquilo que ele oferece monetariamente, vai levar o pai ou a mãe ou os filhos para dentro daquele ambiente, para a sua família, para também atender necessidades básicas. Se você tem problema com o seu patrão, se você tem problema com os seus pais, se você tem problema com o governante, o que Deus está dizendo hoje na sua palavra é que nós devemos falar com ele. O povo estava indo reclamar com Moisés. Acaso Moisés é o Deus que o colocou sobre o governo daquele povo? Foi Deus que estipulou Moisés. Então é com Deus que nós devemos falar. E a forma como falamos, levando nossas petições. Então, Daniel está dizendo para esse rei, ele está dando um conselho. Deus, ele revela a Nabucodonosor o que vai acontecer, que ele vai perder o que tem, mas que depois Deus vai o restituir novamente. E Deus revela a ele. E a palavra diz, porque já vai 54 minutos, que passou-se um ano. Então esse homem se arrependeu? Esse homem abandonou esses maus caminhos? Não, irmãos. A palavra de Deus diz assim, continuando. E, de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde,
ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia, como é grande a cidade de Babilônia. Ele está admirando, né, a cidade de Babilônia. Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Então, esse rei, ele diz assim: com o meu grande poder. Então, ele está dizendo: eu construí tudo só. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. E isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Então ele seria, presta atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Então, Amã, ele perde a vida, ele perde o cargo, ele perde o status, ele perde as roupas que tinha, ele perde família, ele perde filhos, ele perde tudo por causa da maldade do seu coração. Esse rei Nabucodonosor, aquilo que é dele é tirado. A palavra de Deus diz assim: este reino não é mais seu. Deus tirou, porque Deus colocou o seu povo debaixo do governo desse homem, e este homem está com maldades, como a palavra de Deus denuncia o comportamento do rei Nabucodonosor. E isso é maldade. Então, a palavra de Deus nos fala também sobre os dias maus. E orgulho é maldade também. Abandono, rejeição, negligência. Esse rei aqui está sendo o que, gente? Negligente. Ele está sendo negligente. Ele está sendo negligente. Você vê Ruth, que é uma outra palavra que nós iríamos ler, mas não vai dar tempo. Havia um propósito na vida de Ruth. Da geração dela nasceria o pai de Davi. Do pai de Davi nasceria Davi. E assim foi. Estou procurando a palavra que o Senhor fala que os dias serão maus. Deixa só para a gente encerrar. Vamos lá. Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Gálatas 5:19, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, você pode acreditar que vai receber essa bênção maravilhosa, herdar o reino de Deus. Mas a palavra de Deus te tira desse ciclo mental mentiroso, dizendo que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra de Deus vem nos revelar a verdade. A palavra de Deus diz lá em João 3, 19 ao 20, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Veja,
O que a palavra está dizendo? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz esteve no mundo, mas que os homens, os seres humanos, amam mais as trevas, amam mais as obras mais, eu diria com as minhas palavras. Deixa eu ler aqui para você. Aí a palavra de Deus eu encontrei, Mateus, capítulo 24, verso 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que vai se multiplicar? Isso é a palavra de Deus que nos anuncia. É algo que vai acontecer. Já está acontecendo. Que a iniquidade se multiplica. A iniquidade se multiplica. A iniquidade se multiplica. E pior, as pessoas vivem nesses ciclos mentais mentirosos e que já não há mais culpa, mais condenação, e vivem uma total negação e acham que estando dentro dessas práticas herdarão o reino de Deus. Você está entendendo? A palavra de Deus também nos diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Veja, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Que vai haver mais os homens como Nabucodonosor, como Amã. Então, por isso que Deus quer que eu e você sejamos flexíveis para protegermos o nosso coração. Porque a palavra de Deus me mostra que só tocaram em Jesus, que só o golpearam, o chicotearam num tempo determinado por Deus para a salvação. Mas para a salvação minha e sua. Então, Deus, ele quer nos conduzir nesse caminho flexível à sua voz, à voz do seu espírito, para evitar situações que ele não quer que aconteça conosco. Que ele não quer que aconteça conosco. Mas isso vai de uma vida diária com Deus, uma tenda de encontro. Além de ir ao templo, ter um lugar secreto com o próprio Deus. Porque vamos dizer que a gente fosse impedidos de ir ao templo, que que não existisse mais igreja, que acontecesse esse tipo de decreto. Aí a vida para você acabou? Então, comece hoje, comece agora, uma vida de intimidade com Deus, de não só ir ao templo, de não só fazermos aquilo que nos é, né? Viver em comunhão, ir ao templo, ajudar no templo, mas que possamos buscar uma vida de intimidade, um lugar de encontro diário para com Deus. Na versão de hoje fala assim, em 2 Timóteo: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião. E nós já vemos isso hoje, certo? Pela fala das pessoas. Então, o hino 115 fala assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar,
Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Louvar, igreja. Há um propósito de Deus para estarmos vivos. Há um propósito de Deus para estarmos vivos. É porque Jesus está vivo dentro de nós. E Jesus vai te usar como fonte para salvar a vida das pessoas. Para salvar a vida das pessoas. Porque o plano de Deus, nas mãos de Jesus, prosperará. Nos diz as palavras de Deus. Então Jesus continua salvando, continua libertando, continua cooperando, continua dando pão e peixe, continua pegando moeda na boca de peixe e quitando as dívidas. Jesus continua operando. Jesus continua operando e ele passa pela minha vida e pela sua, espiritualmente, usando o templo, usando nossos recursos, usando os dons do Espírito, porque os dons de cura é do Espírito Santo de Deus, é da presença de Deus, é poder de Deus, não é poder da carne, não é manda da carne, não vem das células, vem de Deus, para você ter clareza mental, porque todos entenderão as palavras de Deus. Deus usa algo simples. Deus quando quer se comunicar conosco, ele diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, desce a casa. E lá Deus fala com Jeremias, usando o oleiro lá, falando uma linguagem para você entender, com as mãos no vaso. Deus usa os figos para falar e trazer uma mensagem para Jeremias. Então Deus quer falar de uma maneira que eu e você entenda e que não haja engano e que não haja mentira e que nós possamos tomar decisões diárias, escolhas de que escolher o bem, escolher a Deus, abrir mão do controle, entrar na dependência de Deus, na dependência que não é visto a olhar humano. Porque se vai aumentar pessoas egoístas, xingadores, que não respeitam a religião, que são soberbas, que são arrogantes, então, o que há no coração dessas pessoas? Malignidades, planos maus contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o templo. E como vamos circular no meio de tudo isso? Em um lugar de intercessão ao nosso Rei, ao nosso Senhor, para que Ele nos proteja do maligno, para que Ele nos proteja do maligno, para que Ele lute essa guerra por nós, para que Ele enfrente o nosso adversário, para que Ele destrua os planos do diabo contra a igreja, contra o seu povo, contra a prosperidade, contra a salvação, contra a libertação, contra a cura, contra o bem-estar do seu povo e a prosperidade do seu povo, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei a quem você tem pedido, a quem você tem clamado, mas faça como aquele homem que era cego, clamou a Jesus, usou a boca do corpo humano, usou a sua voz que Deus deu a ele, usou aquilo que não era limitado, mas estava solto, estava em perfeito estado, estava em saúde, e ao invés de clamar a homens, e ao invés de pedir esmolas a homens, ele clamou, falando em palavras para você entender: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele vai te dar atenção e ele vai te perguntar: o que você quer? O que você quer? Você precisa dizer para Jesus o que você quer. O que você quer. Então, o filho de Davi, Absalão, soberbo, se levantou contra o próprio pai. E o que aconteceu com Absalão? Com aquela mente soberba, egoísta, querendo o trono do pai, com imoralidade interna. O que aconteceu? E por que essa casa deu tanto lugar à maldade? Porque ele tinha algo dentro de si não tratado. Ele não gostou do que o irmão fez com a sua irmã Tamar. E ao invés de ser tratado, ao invés de ser
falado da dor, sobre que a sua irmã ela sofreu aquela violência, ao invés de pôr para fora e se tratar, ele guardou. E se ele guardou esse lixo, o diabo se utilizou. E se ele guardou esse lixo, o diabo se utilizou. O diabo está disfarçado na voz da serpente, na mulher que quer enganar a profeta, nas vestes de discípulo Judas, porque ele não vai chegar de chifre e de rabo. Ele vai se utilizar de casas que não são tratadas, de casas que são sujas, diz o Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinda do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Mordecai estava ocupado em salvar o seu povo. E por isso, Mordecai recebeu honra. Mordecai recebeu honra. Em Ester, capítulo 10, depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. O rei exaltou Mordecai. O rei exaltou Mordecai. Não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.